Easy, Is, de 2006, já tinha colocado Johanna Nilsson em um patamar elevado. Porém, em 2010, ela surge com um projeto ainda mais ousado. Um disco triplo com mais de 2 horas de duração. Have One On Me é ambicioso, quase megalomaníaco e talvez por isso mesmo seja tão fascinante e tão rico se debruçar sobre esse universo mágico e caudaloso de Johanna Nilsson, que é a compositora e produtora do disco. Para conversar sobre esse clássico, recebo hoje a jornalista Laura Lopes. Bem-vinda, Laura. Oiê! Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo. Para começar, eu queria saber como que você conheceu a Johanna Nilsson. Nossa, essa história é muito boa, porque eu a conheci apenas pela música, tipo, um ano antes de a conhecê-la de verdade. Acho que foi durante 2015, por aí, em que eu escutava os álbuns dela, só os álbuns. Aquela sequência de áudio no YouTube, sem vídeo, sem nada. E eu usava para estudar, né? Então, em 2015, eu tava com 16 anos. Então, segundo ano do ensino médio, minhas notas péssimas e eu sem coordenação alguma. Então, naquela época, foi muito útil para mim, porque me ajudava a concentrar. Então, aí veio o burburinho do próximo álbum, eu não sei como. Eu descobri que ia lançar um próximo álbum, porque eu não sabia quem ela era, eu não sabia nem que estava viva. Porque na minha cabeça, naquela época, a harpa... eu imaginava que era uma cantora muito antiga, a moça. Nem existe mais, nem está viva. Então, quando eu vi em algum lugar que ia lançar um próximo álbum, eu fiquei muito surpresa. Aí que eu fui procurar pra saber quem era. Então, assim, eu não lembro como foi. Mas foi nesse misto de só escutava as músicas dela pra conhecê-la. E eu lembro muito bem que a primeira performance que eu vi foi de Easy, em um show que eu tenho quase certeza que foi em Paris. Porque, assim, eu lembro do vestidinho que ela tava. Um vestidinho quadriculadinho vermelho. Então é assim que eu decoro as performances dela. De roupa, de look. Sim. É, eu amo que amo. Esse look foi em Paris, tenho certeza. É mais ou menos assim. Eu lembro que eu chorei horrores. Eu fiquei tão impactada. Porque ela começa cantando de uma forma diferente que tá no álbum. Ela só voz. Ela, Sim. Easy. Essa sou eu imitando a Johanna. Easy. Tão introspectiva. E ela tava, tipo, tão séria. Tão sofrida, né? Então eu fiquei muito impactada com aquela cena. Aquela catarse. E foi tudo. Eu acho que então me apaixonei, né? Estou aqui. Sim. Eu lembro que eu conheci a Johanna Nilsson a partir do clipe de Kids, do MGMT. Ele passou na MTV. Isso deve ser 2008. Mais ou menos 2008, 2009, que foi a época que eu assistia muito MTV. E aí a Kika Martinez, que depois virou a garota da plateia do Faustão durante alguns anos. Ela explicava quem era a cantora que tava no... Que ela explicava que a moça do clipe era uma cantora. Só que ela pronunciava Johanna Nelson. E aí eu fiquei procurando muito no Google Johanna Nelson, porque eu não tava achando. Porque ela só falou, procurem essa cantora do clipe, ela é muito boa. E aí eu fiquei caçando, eu não achava. Na época, acho que a gente nem tinha costume, acho que nem tinha YouTube ainda, acho que o YouTube é 2010. E aí, eu lembro que eu baixei algumas coisas dela, tipo Limeware, essas coisas. E aí veio algumas coisas do primeiro disco. E eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu acho que foi Pitch Plumper, alguma coisa assim. E aí eu fiquei assim, gente… Eu achei que eu baixei errado, sabe? Eu fiquei assim, veio uma voz de uma criança, não é isso que eu tava procurando. Era uma mulher adulta. E eu achei tudo muito estranho. E aí eu tinha baixado essas porque o arquivo era menor, né? Porque as canções do segundo disco eram muito grandes, então era muito pesado, ia demorar muitas horas. E aí depois eu escutava as coisas já algumas dessas músicas maiores no YouTube, quando tinha YouTube. E aí as músicas estavam divididas tipo em 2 partes. Por exemplo, Emily tinha parte 1, parte 2 no YouTube. Porque tinha uma época que o YouTube só cabia 10 minutos. E aí eu meio que acompanhei todo nesse processo pra chegar no Have One On Me. Eu já acompanhava ela. Então eu acompanhei esse processo meio de esperar o disco sair, sabe? Então tinha essa energia de ficar meio… porque a gente nunca tem muitas informações sobre ela, né? Não tem nada. Se ela está viva, não sei.
Mas, nossa, isso é incrível. Não só o lançamento do álbum, né? Tipo, crescimento do YouTube e tudo mais. Nossa, anciã. Sim, e considerar que ela não… Que ela também não é ligada nessas questões, né? Ela fica muito por fora da mídia. Ela tinha lançado o disco anterior em 2006. Esse disco vai chegar em 2010. Só que ele é produzido em 2009. O que a gente sabe hoje em dia é que em 2008 ela já estava namorando o Andy Samberg, o ator de Brooklyn Nine-Nine, para quem está nos ouvindo. Só que a gente também não sabia dessa relação, a gente não sabia de nada nessa época. A gente vai saber que eles casam em 2013, mas durante essa produção, então, eles já estão juntos. E o disco é todo produzido em 2009. A Drag City, que é a gravadora dela, tentava durante essa produção manter informações em sigilo, porque já tinha acontecido no disco anterior deles terem mandado o disco para que os jornalistas da Pitchfork ouvissem. E esse sistema da Pitchfork era meio bagaceira, as coisas vazaram. E eles ficaram meio putos. Muito. E aí eles tentaram organizar, né, para que as coisas não vazassem. E um negócio interessante de fofocar é que ela tinha terminado, que o álbum em si é sobre transição de um relacionamento, né? É meio término e todas as etapas. Mas no mesmo ano que ela terminou, ela começou a namorar o Andy. A gente não sabe qual foi a diferença de meses ali. Só sabemos que a gata, terminou, já tinha um outro. Já tinha um rapazinho pra ela, né? Um comediantezinho. E eu fico imaginando, totalmente fora desse contexto, que a Joanna, ela só namorava caras intelectuais. Caras da música. Só pensadores. Ela tinha um nome. E aí, ela do nada me aparece com um comediante. Eu queria ser só uma mosquinha na bolha do mundo dela, no mundo intelectual, de compositores e pensadores, pra saber a opinião das pessoas vendo aquela cena. É curioso que ela conhece… Ele era fã dela, né? Antes deles começarem a namorar. E ela conhece… Eles acabam se conhecendo em função do Fred Armisen, que eles eram amigos. Porque o Fred Armisen, ele circula nesse universo tanto de música alternativa quanto no universo de comédia. Tanto que ele tinha aquela série Portlandia, junto com a Carrie Brownstein. E a Joanna só aparece num sketch. E foi ele que apresentou os dois e meio que uniu esses universos, assim. E eu acho que é meio uma união de coisas meio improváveis, mas é meio que um círculo de uniões improváveis, né? Eu sempre penso na amizade que é a Joanna Nilsson com o Paul Thomas Anderson, a Maya Rudolph e o Andy Samberg, todos juntos numa mesa de jantar. Eu fico imaginando essa cena. E é bem provável, tá? E a Maya também, que era excelente comediante, ela também toda intelectualzinha. Então, todo mundo ali conversa um pouco, né? E a Joanna, ela tem um senso de humor dela meio ácido, assim. Pode não parecer, mas ela é bem, bem shade girl. E todo mundo fala que… amigos em comum, né? Burburinho de fofoca. Que ela é tão ácida quanto o Andy, que ela é mais da piedoca, do implicância diária do que ele. Então, assim, eu fico imaginando sentido, né? Como é essa amizade incrível dessa galera, sabe? Maravilha. Quando a gente falou um pouco dessa produção do disco em 2009, e eu falei também da questão de quando eu conheci ela, eu estranhei a voz dela, né? Da primeira vez que eu ouvi. E foi um processo mesmo de entender o quanto o timbre dela é diferente, o quanto ela tem uma forma de cantar muito única. E isso sempre foi uma questão para ela, porque nos primeiros discos a crítica pegava muito firme nessa questão da voz. E o que acontece durante a produção desse disco que a gente vai falar aqui é que ela fica 2 meses sem voz, né? Ela tem um nódulo na garganta e eu acho que isso impacta também um pouco de como a voz dela se coloca nesse novo disco e como ela soa um pouco diferente. Sim, ela já tinha essa fragilidade, né? Porque, querendo ou não, era não só um timbre diferente, mas também carregava muito do sotaque dela. Um sotaque do interior da Califórnia, né? Então tinha esse preconceito. Não só pelo estilo, mas como ela… da região ali. Então, ela se posicionando de uma nova forma,
pra muita gente que é fã, não gostou disso, que achou que tava mudando demais, mudando o estilo demais. Mas eu acredito que, mesmo que tenha tocado numa autoestima dela, foi uma boa escolha, no final das contas. Porque depois disso, mais que ela tenha se tornado um pouco mais comum, abre aspas assim, Bem foi mais palatável. Né? Abre aspas assim, foi o que ajudou ela a alcançar uma galera nova, sabe? Porque, querendo ou não, limitava, assim, as pessoas que gostavam do som dela. Sim, e é curioso pensar que ela vinha desse universo do freak folk, a voz dela era diferente. E aí aqui é um disco que ela acaba chegando em novos públicos. É um disco que ele vai muito bem até em vendas e tudo mais. Sim. E considere-se todos os detalhes desse disco, que ele é basicamente um disco triplo. Ele tem mais de 2 horas. E ele não são canções necessariamente simples. Mas esse processo todo de lançamento do Have One On Me, ela consegue ter um espaço maior em diferentes locais. Tanto que ela faz todo aquele circuito de talk shows de TV. Isso é muito bom. Ela vai no Ela Jules nunca Holland. tinha feito antes. Sim, antes ela participava dessas coisas muito alternativas, né? Que ela nunca tinha alcançado esse espaço antes. Porque era limitante, querendo ou não. Então, esse circuito de talk show ajudou muito na divulgação. Muito. Sim. Ela conseguiu fazer Jules Holland, David Letterman, Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel. E é interessante como cada um cria uma ambientação para que ela se insira ali. Faz muito sentido, assim. É curioso pensar nela sendo apresentada para o público a partir da televisão, né? Ainda mais a televisão. No caso do Jules Holland, até eles recebem umas coisas mais estranhas e independentes, mas no caso do David Letterman, por exemplo, é super diferente que ela esteja ali. Claro que no caso dele eles colocam uma música que é mais curtinha, que é On a Good Day, e é mais acessível, eu acho, mas ainda assim é muito simbólico que ela participe, né, desses processos. Cara, e você falou que a sua experiência, né, escutando a música dela pela primeira vez, me faz lembrar que ela começou a cantar com 18 anos. Ela sequer tinha cantado antes. Então ela lança o primeiro álbum com 22, um período muito pequeno de tempo, para ela alcançar um entendimento da voz dela e um estudo também sobre vocal. Então, querendo ou não, todo esse processo foi ela estudando aos poucos até conseguir o tom que ela quer, sabe? Porque Sim. Começar a cantar com 18 anos é consideravelmente muito tarde para quem canta, né? Sim, ainda mais para ela que já vinha de uma formação musical desde de criança, né? Mas ela não entendia-se como cantora, ela pensava nesses processos de ser uma instrumentista. E é importante para a gente explicar para quem talvez não conheça muito sobre ela. Ela toca tanto a harpa quanto o piano e ela própria faz todos esses arranjos que compõem o disco. Quando a gente está falando aqui do Have One On Me, é um trabalho que é orquestral, assim. Ele tem uma equipe por trás gigantesca, que é toda coordenada por ela, assim. São muitos artistas, são cerca de 30 artistas que estão envolvidos nesse processo todo, tocando diferentes instrumentos. E é interessante como ela coordena isso tudo, porque ela tem essa formação muito clássica, né? Sim. E, tipo, os pais dela já eram músicos, né? Então, muito dentro de casa, ela chegou a ir cursar faculdade em São Francisco. Não concluiu. Como todos nós, não concluiu. Mas ela começou. O importante é que ela começou a estudar, mas logo começou a fazer turnê, então não deu pra conciliar. Mas ela começou, tá bom? Importante tópico. E é curioso pensar como ela também tem uma coisa de ser uma letrista muito forte, né? Eu acho que é interessante você falar um pouco dessa questão de ser um disco de término, de ser um disco de romance mesmo, ser um disco quase romântico. Eu acho interessante a gente pensar um pouco nessa lírica das poesias da Joana, né? Querendo ou não, quando ela dá a entrevista, ela fala que o narrador daquele álbum era assim, assim, assado, mas o narrador é ela, né? A vivência dela.
E é muito importante a gente levar em consideração o ano e a fase em que ela estava, né? Ela tinha se mudado para Nova York, ela estava conhecendo um ambiente novo, ela namorava o Bill Callahan, que é 17 anos mais velho que ela. E que vinha dessa cena de música alternativa, né? Que a gente tava falando, era desse mesmo universo anterior dela. Então, era um músico mais experiente, ele era mais velho. Então, ela, com seus 20 e poucos anos, estava no término desse relacionamento. Então, foi muito intenso. E o álbum, se você analisar, tem várias questões sobre dependência emocional mesmo, sobre autonomia. E você entende que é, tipo, uma garota consideravelmente jovem em relação a um cara bem mais velho. Então, sobre essas ligações de poder que existem no relacionamento, tem um pouco sobre isso também. E logo depois, ela terminando essa relação, encontrando uma autonomia e começando um novo amor, né? Tem aquela esperança de quem tá numa relação legal, agora eu sei o que é legal. E olhar para trás e ver aquela relação totalmente bagunçada e o que te causou, né? Então é muito bom te levar em consideração esse ambiente que ela estava vivendo pra gente analisar o álbum. As 3 fases de romance, como falo. E é interessante pensar que isso tudo tá diluído dentro do disco a partir dessas metáforas, desses cenários que ela cria. E é também interessante se pensar que as críticas na época, apesar desse ser um disco muito bem recebido, você pega algumas críticas essencialmente de homens, falando que as letras delas são muito complexas, que as letras delas são meio vazias, que as letras delas não explicam direito as coisas, porque ela cria esses universos meio imaginários e essas outras imagens que são distintas, assim, para contar as coisas que ela quer, né? Eu acho que isso também é muito impactante pra gente tentar entender o que é o universo da Johanna Nilsson e por que ele é tão diferente de outros artistas da mesma geração dela. Sim, ela conseguiu… Ok, vamos pressupor que as músicas são inspirações do que ela viveu. Ela conseguiu criar um cenário muito rico sobre o que ela tá vivendo, sabe? O que se tornou… estou terminando meu relacionamento, o cara bem mais velho que eu, tinha uma relação de dependência emocional ali, pra o quê? Um álbum que é uma situação, né? Ela vendeu bastante a ambientação que é o álbum, né? A capa também é muito bonita, eu gosto de falar sobre isso. Que é uma fotografia em preto e branco, que foi pintada, e tem todo um cenário, porque ela queria vender que esse álbum tá em volta de uma ambientação de hotel, algo meio burlesco, anos 20, meio parisiense, e aquela figura que está vivendo todo esse drama, sabe? Sim. É um dom muito bom de florear a própria vida. E é algo que ela já fazia de outras formas, às vezes um pouco mais até um pouco mais simples, talvez, nos outros discos. Eu acho que cresce aqui e vai ficar ainda mais complexo no disco posterior. Mas eu acho que esse é um disco muito, muito simbólico, porque eu acho que ele representa meio que todas essas fases da Johanna. Eu acho que como ele é um disco muito longo, né? Ele meio que tem um pouco dessas coisas anteriores que ela já tinha apresentado nos discos que saíram antes, mas também tem essas faíscas do que ela vai fazer depois. Eu acho que por isso que é um disco que pode ser… que a gente resolveu falar aqui por ser um disco tão grandioso e tão cheio desses pequenos detalhes que constroem essa imagem que às vezes é um pouco misteriosa, como a gente falou, meio que a gente não sabe meio muito distante, sobre né? Sim. A gente pensa nela e vê uma figura muito distante, mas quando você separa faixa a faixa e tenta buscar significados, né? Que todo mundo faz, buscar significados do que ela tá falando, todo mundo quer saber, se torna muito próximo, porque o que ela tá falando não é tão distante do que a gente sente, sabe? Não é tão floreado, não é tão mirabolante como colocam ela, né? Sim. Então, fica mais real, fica mais denso. Eu acho que essa é uma questão, às vezes as pessoas criam essa imagem de que é muito difícil adentrar no universo da Johanna Nilsson, o que eu sempre achei que é uma mentira, porque talvez você se depara com a duração das faixas,
a duração do disco, esses processos todos, as pessoas entendem como se fosse muito complexo se entrar naquele universo. Daí você pega as letras, elas também são narrativas, né? As pessoas acham sempre muito, muito distante, mas é muito simples, porque você se deixa levar pelas melodias e você vai entendendo aquela história que ela tá te contando ali, né? E quando você vai descobrindo as letras, você vai meio que desbravando esse universo que ela construiu em todos esses cenários que passeiam por diferentes eras e diferentes figuras. Basta uma música para você criar uma interpretação para si mesmo. Não precisa ser baseado em estudo de alguém, na ideia de alguém. Você entendeu aquela letra ali como algo seu. Já é o primeiro passo para você entender todo o resto. Já fica mais aberto, já saca um pouco mais como funciona o jogo de palavras dela, né? Como ela constrói a narrativa. Então, basta uma música. Uma música que, de resto, você tira de letra, assim. Todo mundo acha que é muito difícil. Ou todo mundo cria uma imagem, né? Tem que ser muito inteligente para gostar. Muito inteligente para entender. Mas não. Porque, às vezes, o que ela quis dizer pode ser X. Mas se você entendeu Y e tá sentindo Y, você vai, sabe? Não precisa ser a compreensão completa do que tá falando. Basta o que é relevante para você, o que tá sentindo. E às vezes a sua própria interpretação vai mudar com o tempo, com o seu amadurecimento. Eu penso muito nisso. É tipo uma história em branco. Ela me deu palavras e eu vou crescendo e eu vou construindo em volta daquela interpretação, novas interpretações. Sim, e até a questão de a gente pensar que ela mantém a sua vida íntima muito privada. E ela não fala muito sobre essas coisas como uma forma de também deixar que essas obras falem mais por ela do que as coisas que ela faz fora desse espaço da música, né? Isso é muito interessante para uma artista que tem obras muito pessoais. E eu acho que isso conversa também muito com outras artistas femininas que têm esse domínio muito forte da sua obra. Se você pensar na Kate Bush, na Joni Mitchell, na Bjork, todas elas têm uma mão muito forte sobre a sua própria obra, mas elas também têm essa coisa de preservar a sua intimidade, de tentar manter o seu mundo particular, digamos assim. Nossa, agora você foi demais, porque é exatamente isso. Todos os álbuns são sempre muito íntimos, né? Nossa, todos os álbuns sempre são muito íntimos. Cada música é muito detalhada, ela se expõe demais. Então, quando você controla a sua vida, dá espaço para os seus fãs, para quem for consumir o seu produto ali, criar uma interpretação e também te protege do que podem dizer, né? Sim. Porque tem muita música da Joanna que eu estou imaginando questões sobre a vida dela e é bom que ela não exponha, né? Porque fica meio invasivo, querendo ou não. E Baby Bush é um exemplo disso, né? E é curioso pensar que isso só vai se transformar ainda… Isso vai escalonar de uma forma muito maior, né? Quando ela deixa público o relacionamento dela com o Andy. As pessoas vão querer saber mais quem é ela. E aí, muitas vezes, pessoas que não estão interessadas no trabalho dela, mas na vida íntima deles, né? E aí, eu acho que isso também é complexo para ela de lidar, porque ela acabou entrando nesse universo que é muito maior do que o universo que ela vinha. Aqui, quando ela lança o Have One On Me, a preocupação dela é tipo… se a Pitchfork vai vazar o disco, sabe? É tipo, o que vão falar sobre a minha voz, que eu perdi ela… E aí, depois desse disco, as preocupações passam a ser outras que são mais complexas, né? E é interessante também ver esse amadurecimento dela, esse processo também dela de lidar com essas coisas. Você falou agora, entrando em um novo mundo, eu lembro que eu mesmo, procurando as coisas antigas, eu achei diversos tumblrs, páginas hater dela, porque tinha um grupo de fãs do Andy que não gostavam dela por ciúmes. Então imagina você totalmente reclusa desse mundo, iniciar um relacionamento novo e ter pessoas que te odeiam porque tem uma certa paixão no seu namorado ou algo assim. Então foi muita coisa para assimilar.
E aí, surgimento da internet, né? Todas as páginas e tudo mais. Tem muito conteúdo antigo, assim, de hater dela de graça. Sim. Mas por um ciúminho, assim. E eu acho que nessa fase ela tava meio ainda tentando entender como ela ia lidar com todas essas coisas, né? Até porque depois o Enzo foi ficando cada vez maior também, a figura dele pública também foi ficando muito grande, assim. E eu acho que eles dois hoje em dia sabem muito bem lidar com isso para preservar esse universo que eles têm. Isso é bastante interessante, mas mesmo assim ela segue fazendo todos esses processos de divulgar os trabalhos, de ir nesses espaços que ela entende que são importantes para ela. De todo modo, eu queria lembrar de uma coisa que sempre me deixou curioso desse disco específico. É que, na época, a Drag City divulgou que ia ter o lançamento do clipe de Good Intentions Paving Company. E saiu, tipo, um teaser, e ele é lindo. Que tem ele é perfeito. Tem ela, belíssima, com umas roupas maravilhosas. E a gente vai colocar o link nessa descrição aqui pra vocês verem esse teaser maravilhoso. E nunca saiu. E aí tem Nunca saiu. Tem eu achei no YouTube, assim, um comentário de uma página específica relativa à produtora do clipe. Que eles falaram que o clipe foi feito, que ele tá lá, tipo, que eles mandaram pra Drag City, mas a Drag City não quis mais lançar. E eu fiquei assim, por quê? Cara, pelo que eu entendi já nesse assunto, uma galera, uma equipe de produção pra fazer esse clipe. E no final das contas, não saiu como desejado dela. Tem essa fofoca aí, galera. Fofoca quente. E aí ela fofoca negou. Que no final das contas, não ficou ao desejo dela, porque ficou parecendo muito infantil a proposta, sabe? Por mais que seja muito lúdico, não foi o desejado. Então, por isso, a gata engavetou. O clipe está lá. Faz bastante sentido, porque as figuras que aparecem com ela nesse pequeno teaser remetem a alguma coisa mais lúdica, mais infantil. E a gente entende que era uma questão para ela, até esse álbum, não ser relacionada a essas questões infantis. Sim. Até porque nos primeiros clipes, na verdade, os únicos clipes que ela tinha feito até então, que eram os do primeiro disco, tem essas coisas que são também um pouco mais lúdicas, que levam para esse universo que às vezes por muitas pessoas é lido como mais infantil. E aí eu acho que ela realmente queria se distanciar disso. E esteticamente eu acho que ela só vai se distanciar de vez quando ela começa a produzir os vídeos com o Paul Thomas Anderson, né? Que daí é no próximo disco. E aí é realmente diferente. E se você analisar por esse trechinho que tem, até a paleta de cor mesmo do clipe tá fugindo muito da paleta da capa do álbum, das fotografias do álbum, né? Que tem aquela coisa mais sépia. Sim. Mais vintage, mais intenso, mais escuro. É isso que eu ia dizer. A capa do disco, ela me remete a uma coisa meio anos 20, aquela coisa meio… que existia uma sexualidade, uma coisa que era mais específica. E eu acho que era esse universo que precisava se levar. Porque tem essa coisa do pavão, de uns animais que são mais sensuais, assim. E que isso não… Que ela não explorou tanto essas estéticas. E aí eu fico meio triste, que eu fico pensando… Gente, tem tanta música, por que não dá pra fazer um clipe? Né? Cara, sabe, um clipe de… Qualquer música da Joanna, qualquer clipe, seria perfeito, né? Eu acho um pecado ela ter tanto pouco clipe assim. Porque o mundo dela é muito visual. Pelo menos pra mim é muito visual, é estético. Sim, é muito Dá visual. Pra criar tanta coisa. E ela tá inserida num universo de vários outros artistas que também trabalham com isso, que provavelmente topariam trabalhar com ela. Tanto que as coisas que ela produz com o Paul Thomas Anderson são muito mais relativas dele, né? Ele propõe pra ela do que ela que está a fim de fazer. Tanto que o clipe de Saponican, que ela fica andando na rua, era tipo só uma coisa que ele falou: vamos gravar aqui, já que a gente tá com tempo. Ela nem tinha planejado aquilo, e é um dos clipes mais bonitos. Não, e assim, assuntos, né, que eu acho perfeito. Um assunto que rodeia esse clipe é que a gata tava lá rodando a cidade. No meio das ruas,
E eu tenho certeza, um detalhe, que ela estava cantando, gritando no meio da rua, porque essa era a minha cara das pessoas. Não é como se ela estivesse cantando baixo pra dublar. Não. Eu tenho certeza que ela estava gritando no meio da rua. As pessoas olhando estranho. Mas aí que tá. No final do clipe, ela falou para Rolling Stones. Ela entrou num beco, numa rua, que ela, no final, ela deu de cara do apartamento que era dela e do Andy. Então, esse detalhe me deixa mexida, porque é acasos da vida que são muito bonitos, sabe? E ela fica emocionada nesse take, né? Sim. É o take que o olho dela se enche de lágrimas. Você vê que ela olha pro lado e ela se emociona. Eu sei. É um momento que ela passa um ônibus de bombeiro. Ai, aquele take vermelho com as luzes vermelhas. Verdade. E ela tá dando volta. E ela quase começa a lacrimejar. Sim, é ali no final. Eu acho perfeito. Porque depois, quando você sabe esse detalhe, que ela tá andando por essa área, ela reconhece, logo ali, ela tem sentimentos que ela tenta controlar, porque ela tá gravando o clipe, fica bonito demais. Sim. Fica muito e você não consegue deixar de notar isso depois das outras vezes, que você sempre fica olhando pra essa parte. Sim. E parece, é tão perfeito, que parece que foi planejado, sabe? Sim. E aí que dá o desejo da gente que tivesse mais clipes, né? Que você fica, ai meu Deus, precisávamos de mais vídeos. É maravilhoso. Mas falando do Have One On Me, a gente falou de alguma coisa que… Teve algumas críticas específicas ao disco. E eu acho que a principal delas é realmente ao tamanho do disco. É o fato de serem 3 discos. Isso é sempre uma dificuldade até para as pessoas adentrarem nesse universo. E eu queria saber o que você acha, se você tem, tipo assim… Dentro dessas 3 divisões, tem algum que você goste mais? Se você acha que ele realmente poderia ser um pouco menor e dividido em outras partes. Olha, particularmente, eu gosto da ideia de que seja dividido. Porque eu gosto muito dessa proposta início, meio e fim, início da história, metade da história e conclusão. Eu acho perfeito. Eu acho de uma qualidade incrível. Não sei, eu acho é uma proposta muito boa. Eu acho que é a melhor forma de você narrar uma história romântica, assim, dividir por partes. E eu gosto muito da metade pro final. As últimas músicas da segunda parte pro final, assim. Porque eu sinto que a história… Já sabe contando uma história, né? O narrador, da segunda parte pro final, ela vai fechando as histórias que abriu no início. Porque, por mais que seja uma história romântica, assim, não é uma música avulsa. É uma história completa. Então, parece que a história vai se fechando e você vai conseguindo interpretar e entender a situação e criando a sua própria conclusão, entendendo daquela história. Então, acho que da metade pro final é a minha parte favorita, quando você finalmente… É no ápice do filme. Imagina assim, um filme… tá chegando na reta final e você tá entendendo todas as referências, todas as ligações daquela música, não sei o quê. Eu acho perfeito. É curioso porque… Sua mente queima. Porque eu gosto mais do início até a metade. Sério? A minha parte preferida é ali desde o início até chegar tipo em Go Long, mais ou menos. Eu gosto muito de como todas as primeiras músicas, elas têm mudanças. E elas podem ser muito longas às vezes, mas elas têm essa coisa de às vezes começarem calmas e daí a orquestra entrar. Ou de entrar um instrumento inesperado. Ou da voz dela aparecer de uma outra forma. Que eu acho que é isso que mais me fascina, por exemplo, na faixa título Have One On Me. Que ela tem um crescimento, ela vai crescendo aos pouquinhos. E quando ela chega no final, ela fica muito gigantesca, assim. Que é uma coisa meio Sufjan Stevens, assim. Eu acho uma coisa muito linda essa. E aí eu acho que pro final, especialmente no terceiro disco, as músicas ficam menorzinhas, assim. Elas ficam mais fechadinhas. E aí, às vezes, elas não… Eu nem sempre gosto, nem sempre tô tanto nessa energia de ouvi-las, sabe? Então, às vezes, é comum que eu comece, vou até metade e depois não sigo. Mas quando eu vou… Às vezes também tem dias que você tá num mood específico só pra ouvir, por exemplo, o terceiro disco. Uma parte, sim! Eu acho que isso é interessante. Olha só que diferença. Eu gosto muito das historinhas. Eu sou muito apegada a uma boa história. Então, eu fico muito presa a esse detalhe. Você acabou de dizer algo que eu nunca tinha parado pra pensar. Em como é boa a nuance do início. Do
música, eu me apego tanto a esses detalhes que eu paro de pensar realmente. Então, o início do álbum realmente ele mostra pra que ela veio, né? E eu acho que ele é meio que uma sequência mesmo do que ela vinha fazendo no disco anterior. O disco anterior tem essa coisa da voz, às vezes, tá muito mais alta, muito mais rasgada. E de ter muito mais barulho mesmo. E aí, o disco 3, ele já tá bem mais contido. E eu acho que vai se comunicar mais com o que ela vai fazer dali pra frente. Eu acho que tem esse caminho, assim. Mas eu também gosto muito das historinhas. Eu acho muito bonito, por exemplo. You and Me Bass, eu acho a letra uma coisa surreal, assim. Jack Rabbits eu gosto muito. Alton eu também gosto muito. Kingfisher. Então, eu acho que o disco tem os seus momentos. Eu acho que por ele ser um disco longo, ele nem sempre é um disco que eu escuto na íntegra. Às vezes eu vou ouvir aquilo que eu tô mais interessado naquele dia. Ou as suas músicas favoritas mesmo, né? Sim. Porque eu me pego esses detalhes. Eu acabo só me viciando em X músicas e eu vou só escutando essas. E às vezes é uma música do início do álbum, do final do álbum. E eu não vou escutando toda a obra interligada. Então tem esse detalhe também. Eu acho que é interessante por isso, por ser um disco tão diverso e com tantas coisas e tantas camadas. Cada momento a gente pode voltar para ele de uma forma diferente, né? Eu acho que isso é interessante, que é uma coisa que eu tinha falado na abertura do programa. Uhum. O quanto esse disco tem coisas que a gente vai descobrindo cada vez que a gente ouve, assim. Às vezes você ouvir com um fone específico, você descobre outras camadas de som. Aí às vezes você percebe uma palavra que você não tinha se tocado que ela estava falando de um jeito específico. Que isso também acontece muito, que ela tem uma pronúncia diferente. Esse é um detalhe. Não, o sotaque da bichinha deixa ela. Mas são palavras mas é normal, que você... né? Tem muitas cantoras que mudam a forma de falar algumas palavras. É normal que a gente vai descobrindo com o tempo. E fora ela que a não ter um sotaque muito específico, também as palavras que ela usa, né? Eu sinto que eu aprendi muito do inglês escutando a Joanna, porque, por exemplo, eu tinha um inglês básico que quando eu comecei a escutar, eu não entendia, não sacava qual era o contexto daquela música, né? Então eu fui conhecendo palavras novas. Que ela tem essa coisa de meio que buscar outras palavras, né? Que as pessoas não usam muito e ela coloca dentro desse universo. E é interessante como também essas palavras fazem sentido porque elas cabem na voz dela, parece. Elas cabem nesse universo que ela cria e que talvez com outras pessoas ficasse bastante estranho, digamos assim. Sim, isso me lembrou um comentário aleatório. Caetano Veloso faz isso muito bem. E Caetano é bem referência da Joanna. Já teve entrevistas que ela fala sobre música brasileira, assim, que era um nome citado. Então eu logo interligando, porque é alguém que faz muito bem isso, né? Que usa palavras específicas e que compõe aquela música só da forma como ele sabe fazer, então... Sim, e eu fico pensando como que é se traduzir, né, uma música do Caetano pro inglês, por exemplo. E deve ser para essas pessoas de outra língua, deve ser a mesma sensação da gente de ouvir as coisas da Joanna e ficar tentando entender o que ela tá dizendo e tentando decifrar essas palavras e essas referências e essas histórias que ela cria a partir desses poemas, né? Que às vezes são poemas bem longos, são narrativas quase épicas, assim, que tem toda uma história e um começo, meio, fim, como você falou. Cara, é fantástico, né? Você falou até o exemplo do fone, se for um fone diferente, e já aconteceu comigo, gente. Dependendo do fone que você usar, você escuta algo totalmente novo e que você não tinha entendido antes. É muito fantástico, um álbum que você dá para revisitar várias vezes, e eu acho importante treinar isso daqui. Você escuta esse álbum inteiro em uma fase da sua vida, aí você reescuta em outra fase, porque eu sinto que ele vai mudar pra você. Você mudou, né? O álbum vai mudar também. Por exemplo, é um disco que eu escuto desde que ele saiu, né? E ele me acompanhou em fases muito diversas, como ele saiu em 2010. Então eu tava entrando na faculdade, eu já mudei, morei em vários estados. Mudei pra cá, mudei pra lá. Então é um disco que me acompanha muito, por exemplo, em viagens. É um disco que quase toda vez que eu volto, hoje em dia…
Hoje em dia eu moro em São Paulo, mas a minha família é do Rio Grande do Sul. Então quase toda vez que eu volto, é um disco que eu escuto na viagem. Porque ele é um disco extremamente longo e a viagem é longa. E eu sempre acabo reencontrando esse disco nesses momentos de viagem. E é sempre um outro olhar que tem. E agora ouvindo também pra gravação, voltando nele, é outra coisa, também é diferente. E eu acho que é um disco que, por isso que a gente escolheu de falar aqui no Clássicos, porque ele realmente é um disco que ele cresce com a gente, vai sendo importante em diferentes momentos. E além disso, é um disco que é muito importante dentro do universo da carreira da Johanna Nilsson. Se vocês entrarem na página do Wikipedia lá do disco, vocês vão ver, tem tipo assim, uma caralhada de listas em que o disco apareceu naquele ano. Ele apareceu em posições muito boas, assim, em listas muito importantes. E além disso, como a gente falou antes, ele é um disco que também chegou a vender bem. Ele fez charts, ela chegou nos charts, é uma coisa inimaginável. Pela primeira vez, a gata conseguiu. Ela ficou em 7ª posição na Billboard de álbuns independentes. Primeira posição de álbuns de folk. É tudo muito inesperado por ser um disco muito grande, muito exagerado, cheio de coisas. E ela vendeu bem em vários países, assim. E é um álbum que ela conseguiu expandir seu público de uma forma muito interessante. E aí é uma pena que, infelizmente, nem isso fez ela voltar para o Brasil, né? Ai, tem aquela história que ela estava aqui em Porto Alegre, 2017, em Porto Alegre, vendendo seus próprios álbuns pós-show para uma plateia. Foi a vez que o Sesc trouxe ela. Conta. E ela fez uma turnê pelo Brasil. Ela tocou em São Paulo. Se você procurar aqui, ó, 2007, Folha, tem Johanna Nilsson leva a harpa ao Sesc Santana. Sim. Ai, eu adoro defendam o Sesc, gente. E ó, o show esgotou. Tá escrito aqui que o show esgotou. E assim, já pela minha página, eu tenho a página, gente, Johanna Nilsson fora de contexto, out of context, no Twitter. Então eu encontrei vários brasileiros que foram nesse show e que falavam que o ingresso, R$10. Sim, 10, 15 reais esses ingressos. 15 reais. E que depois do show ela ficou ali vendendo o álbum pra galera, tá bom? Maravilhoso. No tete a tete. Quer desconto pra Johanna? Ela não vai dar, não. Desconto? Não. Histórias de Sesc, que é fantástico. Ai, eu perfeito. acho que a gente passou por histórias ótimas. Eu acho que a gente tateou um pouco esse disco, porque ele tem muitas coisas. Mas eu acho que esse episódio ele ficou muito bom para quem quer saber mais sobre a Johanna Nilsson, quer entender mais sobre o seu universo, quer descobrir outras histórias, outras referências, outras coisas. Porque às vezes é isso, a gente também só ouve a canção, o disco, e não imagina todas essas coisas malucas que tem por trás. Mas que eu pelo menos, acho sempre muito divertido de se descobrir. Ai, é fantástico. É um ambiente, é um mundo novo, sabe? É um mundinho da Johanna. E que assim que você entra nesse mundinho, você não consegue ver o mundo exterior da mesma forma, não. Você mete Johanna Nilsson em qualquer contexto. Fatos. Essa situação me lembra aquela música lá, X, e eu vou ter que citar. Ou você cita histórias aleatórias de onde a Johanna Nilsson aparece, onde ela esteve, coisas assim. Não. A gente fica assim. Novo. Você entra, você não sai, querido. Você não consegue ver o mundo da mesma forma depois que você tem contato com essa obra. De verdade. Tem muitas situações da minha própria vida que eu vou ter que citar, não é? Vou ter que citar a Johanna Nilsson aqui agora, gente. Olha só, vou ter que. Entendeu? Maravilha. Laura, deixa as suas redes sociais. Passa o arroba da sua página pra quem quiser ir lá conferir. Procura Johanna Nilsson, out of context. O user é Johanna Nilsson, sem um N. A minha página pessoal, assim, no Twitter é acalaurão. E no Instagram, Laurão Lopes. Maravilha. Agradeço muito o seu tempo de ter participado aqui comigo. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Espero que você tenha gostado. Eu adorei.
Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Você pode seguir a gente no @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso aos programas com muita antecedência e ao nosso grupo fechado no Telegram. Então, por exemplo, este programa aqui, os nossos apoiadores vão poder ouvir com bastante antecedência. Até a próxima. Até, tchau, tchau.